Bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Nosso programa está só começando e a gente tem várias informações para você ter mais qualidade de vida. Nosso programa de hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre o que os diabéticos podem comer. Tem muita coisa boa, parece que diabético não pode comer nada. Tem muitas opções. E aqui na nossa culinária a gente sempre indica receitas que são apropriadas, porque a gente usa o mel ou usa o adoçante, né, forno e fogão. E por falar em culinária, Adriana, o que você vai preparar pra gente hoje? Hoje a gente vai estar aprendendo a maionese de soja, que pode ser utilizada como catupiry e ela se transforma em patê. Bacana, uma receita Olha, versátil. Então um patê que pode substituir o requeijão, a margarina no pão. Isso. E o catupiry e uma maionese, tudo saudável. É muito legal, é muito legal. Eu gosto muito desse patê aqui na clínica. Bom, a Kelly Souza vai falar um pouquinho pra gente sobre os exercícios que combatem a retenção de líquido. Esse é um mal muito constante entre a mulherada aí, mas também tem homens que gostariam de perder um pouquinho de medida em função da retenção de líquido. É verdade. E olha, aproveitando que a gente vai falar sobre diabetes, o cardápio que o diabético pode ter no dia a dia, o Dr. Luiz Fernando vai estar com a gente também no quadro No Plantão, tirando todas as nossas dúvidas. O que é a diabetes, quais são as prevenções, os tratamentos, tudo isso no nosso programa de hoje. Antes de mais nada, eu quero mandar um beijo para alguns seguidores da gente do Twitter, a Júlia Andressa, a Emília Goulart e também a Cíntia Queiroz. Obrigada pela companhia e pelo carinho que vocês têm por nós. Um grande abraço também para o Elis Cásia, o Cássio Souza e o Alex Martins. E agora, sua vida. Exatamente. Sandra vai falar um pouquinho sobre a síndrome do ninho vazio. Os filhos foram embora, se casaram. E agora? Sandra? Oi, Wagner. Oi, Teru. Teru, olha a pergunta da nossa telespectadora exatamente sobre a síndrome do ninho vazio. Querida, eu estou passando por isso e com a minha prepotência eu pensava assim, imagina, eu vou lidar bem com isso, eu sei as consequências, como é isso, mas não é simples não. Eu entendo a tua questão. Você coloca aqui a sua última filha, se eu não estou enganada, você tem 3 e a última filha agora está se casando e você está sentindo muito e você usa a palavra perda, né? Eu não vejo exatamente como uma perda, mas as relações se modificam. É diferente você ter uma filha dentro da sua casa e de repente ela se casa e agora tem a casa própria e esse relacionamento ele muda e ele precisa mudar. Eu estou passando por isso. No seu caso é a sua última filha. No meu caso é meu filho único que vai se casar. Eu amo a minha norinha. O nome dela é Laila e eu sou apaixonada pela Laila. Então a Laila, na verdade, ela acrescenta. Mas eu estou sentindo todos esses sintomas, sim, do ninho vazio. Essa ideia é a ideia mesmo, né? De que muita coisa acaba se modificando, que a sua vida se modifica de uma forma significativa. Eu estou sofrendo um pouco com isso também. E percebi que eu comecei com alguns rituais, isso era inconsciente. Comecei a lavar as camisas do Gustavo, meu filho, assim, com mais capricho, não deixar para a moça que me ajuda em casa, nos trabalhos de casa, eu mesma faço questão de lavar as camisas dele, de passar. Comecei a preparar um enxoval para ele após o casamento, tudo isso um ritual, como se fosse assim, a despedida, porque depois tudo será diferente, né? Agora, é um sofrimento grande para os pais, sim, é um sofrimento grande. Agora, uma dica que eu vou passar para você e para todas as outras pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, nossos queridos telespectadores que de repente estão passando pela mesma situação, uma dica que eu vou dar é o seguinte, nós precisamos de sentido de vida. Sem sentido de vida, nós vamos nos tornando depressivos, a vida vai se tornando sem graça. Então, nós que somos mães principalmente, nós nos dedicamos muito aos filhos. Então, quando chega esse momento que se vai, parece que o sentido da vida também se foi, né? Então, é hora de pensarmos em novidades, de repente um novo curso, estudar alguma coisa que a gente acha interessante, independente da idade em que estamos, um curso de piano, um curso de pintura em tela, ou uma nova faculdade, ou pensar até na possibilidade de viagens, de fazer coisas novas. Então,
assim como os nossos filhos estão pensando em organizar essa vida a dois distante, nós também precisamos começar a reorganizar também o nosso próprio sentido de vida. Então eu já estou aqui na tentativa de alguns planos novos após o casamento do meu filho. Porque do contrário, parece que tudo acaba aí. Já cumpri o meu papel, agora entrego ali no altar. E se a gente pensa dessa forma, dá um desespero enorme. Eu sei o que você está sentindo, porque eu estou sentindo a mesma coisa. Mas essa dica de começarmos agora a pensar no depois, existem muitas coisas boas. Enquanto estamos dedicando aos filhos, pagando faculdade, correndo atrás, nós acabamos abrindo mão de muitas coisas para nós. Então agora é hora de pensar um pouco mais em nós mesmos, em nossas viagens, de repente um bom horário para academia, algumas coisas boas que nós podemos desenvolver, tá? Então vamos combinar assim, a gente pede a Deus para que Ele nos oriente, para que Ele conforte o coração de cada um de nós que estamos passando por isso e que Ele também possa abençoar o casamento desses nossos filhos, mas que a gente possa ganhar novos sentidos de vida e continuar de uma vida com qualidade de vida, tá bom? Um beijo enorme para todos vocês. Obrigado, Sandra. Esse é o quadro Sua Vida. Você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida pelo Twitter, entra também no nosso blog e a Sandra vai falar do assunto que você quer que a gente trate aqui no quadro Sua Vida. É isso aí. Bom, quero convidar agora você para o dia 10 de dezembro para ficar com a gente por um tempo de 2 horas, onde a gente vai mostrar para vocês tudo o que aconteceu com o quadro Em Forma, com o Juninho e com a Samila. Tudo que aconteceu com eles, né, Wagner? A mudança radical que a vida deles que aconteceu na vida deles, né? Aliás, né, Teru, não precisa esperar até o dia 10 para saber o que aconteceu. Se você ainda não conhece o Juninho e a Samila, você pode entrar no nosso Facebook, tá aparecendo aí o endereço. Tem vários vídeos lá contando a trajetória, desde o primeiro prato de salada do Juninho até hoje, que ele já está comendo muito salada, você vai ver tudo isso. Mas no dia 10 de dezembro a gente vai ter um programa ao vivo, inclusive respondendo várias perguntas com toda a nossa equipe aqui do Vida e Saúde, para que você também possa ter uma mudança completa da sua vida no aspecto físico, mental, espiritual. Olha, vai ser muito bacana. A gente espera você no dia 10 de dezembro. A gente já está aqui com a Adriana, ela vai ensinar pra gente hoje uma receita de patê, catupiry ou maionese de soja. Mas a gente não vai começar agora não, porque a gente tem que ir para um rápido intervalo. Mas daqui a pouquinho você ensina essa receita pra gente, né, Adriana? Vou ensinar sim. O Vida e Saúde volta já já. Oi, Wagner. Oi, Teru. A gente está aqui na Jumper de novo e a gente vai dar dica hoje para as pessoas que retêm muito líquido, tá? Mas a primeira coisa que eu quero falar para quem retém muito líquido é o seguinte: dá uma passadinha no médico. Normalmente as pessoas retêm líquido por algum motivo, algum medicamento, alguma substância que está tomando, ou de repente algum probleminha que está tendo mesmo, de saúde, alguma patologia que acaba retendo líquido, e o que a gente pode fazer para melhorar isso, junto com, de repente, uma medicação que o médico pode te dar e para resolver o problema da retenção de líquido. Então, hoje eu vou dar a dica de bicicleta, na verdade, qualquer exercício aeróbico. O que são os exercícios aeróbicos? Exercícios que você soa bastante, exercícios que trabalham muito com a sua parte cardiovascular, a gente já falou isso em outros programas. Então a gente tem esteira, você já conhece a esteira, a gente tem elíptico, que é um aparelho que você com certeza já viu, que simula uma corrida, conforme você vai aumentando, daí simula uma caminhada e corrida. Aí você pode mexer na velocidade e na intensidade do aparelho também. E essa daqui é uma bicicleta que normalmente é usada para aula de spinning, que é uma aula bem intensa, uma aula bem puxadinha, mas que você pode, no começo, nas primeiras aulas, você pode ir mexendo na intensidade do exercício para você ir acostumando. Então, a aula de spinning é uma aula bem bacana porque ela faz você suar muito, e essa perda hidroxicapar para quem tem retenção de líquido é muito boa.
A gente também recomenda os exercícios de piscina, hidroginástica, natação, que você possa procurar uma hidroginástica assim bem puxadinha, tá? Que vai mexer bastante, que vai você fazer caminhada dentro da água, corrida dentro da água. Quem gosta de nadar vai fazer natação, porque isso ajuda bastante. A gente pode também recomendar para quem gosta de ar livre, andar de bicicleta ao ar livre, fazer Cooper, correr ao ar livre, fazer caminhada. Sempre pensa que não é a caminhada que você está passeando no shopping, é aquela caminhada mais intensa que vai fazer você ficar ofegante. O que é ofegante? Vai mudar a sua respiração. Então, se você está respirando normal, você vai andar, então você vai ficar mais ofegante. A sua parte cardiovascular vai modificar com o exercício, ok? Junto com os exercícios aeróbicos, você pode também fazer um exercício de alongamento, uma aula de alongamento. Isso é muito bom, fazer esses exercícios mais específicos para os membros do corpo. Mas o mais importante para quem tem retenção de líquido é fazer exercício aeróbico, dar uma passadinha no médico, ver por que o seu corpo está retendo tudo isso de líquido, e aí a gente pode combater isso com o que você tem, o que o médico vai falar, junto com o exercício. E também não é porque você tem uma retenção de líquido que você não pode beber água durante os exercícios, principalmente os exercícios aeróbicos que vão puxar bastante a parte cardiovascular, ok? Quem tem retenção de líquido, se você tiver dúvida de alguma coisa, quiser que a gente fale sobre algum assunto, quiser falar o que você pensa, o que você acha sobre atividade física, você já sabe o nosso endereço, escreve, liga, não deixa de dar sua opinião, ok? Obrigado, Kelly. Tá fantástica essa série especial da Kelly. Hoje as mulheradas aí pôde aprender como ter exercícios para não reter líquido, bem especial. Agora, falando em coisas especiais, a gente tem uma receita super importante hoje, né, Adriana? Porque é um coringa, dá pra fazer várias coisas. Verdade, a gente vai estar aprendendo hoje a maionese de soja, que a gente consegue fazer o patê e dá pra comer com pão, com torrada, a gente usa como catupiry, é bem versátil. Então, olha, dá pra usar como maionese, dá pra usar como patê e ainda dá pra usar como catupiry. Como catupiry. E tudo, mais saudável. É saudável. Então, daqui a pouquinho a gente vem aprender tudo isso. Agora, Teru, você tá aí no plantão. Já, vem pra cá, Wagner, que hoje você vai aprender bastante coisa aqui comigo. Já tô aqui com o Dr. Luiz Fernando. Tudo bem, doutor? Tudo bem, gente. Obrigada Tudo por bem. mais uma vez ajudar a gente aqui a assistir a gente e ensinar quem tá em casa a como ter mais saúde. Hoje a gente vai falar sobre diabetes, os cuidados que o diabético deve ter. Sim. E como evitar, que eu acho que é principal, é um assunto que a gente deve discutir bastante, porque é muito mais fácil evitar do que curar uma doença, não é? Com certeza, a prevenção sempre continua sendo o melhor remédio, né? O diabetes não é só uma doença do açúcar, isso é uma coisa importante de ser frisada. Tem gente que acha que virou diabético ou para evitar o diabetes é só parar de comer açúcar, não é. Na verdade, o diabetes é uma doença que engloba todo o estilo de vida, a parte de alimentação, o exercício, o sono, o estresse, uso de substâncias que fazem mal, é bem mais abrangente do que só o açúcar, e a prevenção passa por aí. Agora, doutor, falando dessa questão de prevenção, a gente tem tipos diferentes de diabetes, né? Sim. E todos esses tipos, a gente tem como se prevenir? Olha, existe o diabetes do tipo 1, que é aquele que acontece em pessoas mais jovens, né? Que já começam a usar insulina numa idade muito jovem. Esse é um pouquinho mais difícil de você prever, ele não está tão relacionado assim com o estilo de vida. Se bem que tem alguns estudos que apontam uma certa relação com o leite de vaca e esse surgimento desse diabetes. Agora, o diabetes do tipo 2, que é 90% dos casos, ele é aquele que acontece num período mais avançado, em torno dos 30, 40, 50 anos, e esse sim tem muita relação com o estilo de vida. Então esse é o principal que a gente consegue prevenir através dos hábitos saudáveis. Bom, então você está me dizendo aí que uma pessoa pode comer bem e pode ter diabetes, por exemplo? Se ela não faz exercício físico, claro. Se de repente ela tem muito estresse, passa por muito estresse. A falta de exercício faz com que o corpo queime menos energia, né? E a musculatura é uma grande reserva de glicose dentro do nosso corpo. Então, se você não faz atividade física, você perde músculos e você perde uma parte
dessa reserva de glicose na forma do glicogênio, né? O sono também. Quem dorme tarde tem uma alteração hormonal ao longo da noite, do metabolismo, e tem uma glicemia mais elevada. Olha só, né? interessante. Agora vamos falar um pouquinho sobre dieta. Você falou que não é só o açúcar. Sim. Mas na parte da dieta, o açúcar é o grande vilão ou carboidratos, refinados? O que mais que a gente pode incluir? Olha, o açúcar branco refinado eu acho que nem preciso falar, porque esse assunto já está bem conhecido. Mas os carboidratos refinados são bastante preocupantes. Os pães brancos, o macarrão branco, o arroz refinado, todos esses carboidratos que perderam a fibra são sim problemáticos. Então, na minha opinião, o diabético não deveria consumir alimentos refinados, só os integrais. Mas tem uma outra questão que é muito importante, que quase não é falado, que é a gordura saturada, a gordura de origem animal. Esse tipo de gordura interfere com a correta função da insulina. Então você pode comer uma refeição que não tem muito carboidrato, mas se ela for muito rica em gorduras animais, como carnes, leite, queijo, manteiga e ovos, você pode ter sim um pico de aumento da glicemia justamente por causa do efeito ruim da gordura. Interessante essa informação, porque o diabético, como ele não pode ter essa quantidade excessiva de carboidrato, ele acaba investindo na proteína e acaba sendo a proteína animal, né? Exatamente. Ô, doutor, eu já assisti uma palestra sua aqui na clínica. Olha, gente, aqui todos os pacientes ou quem está hospedado aqui, normalmente tem palestras à noite aqui. E eu assisti uma palestra com o senhor explicando exatamente sobre esse esquema do processo da insulina, de entrar na célula. Você pode dar uma rápida explicada pra gente nesse... Bom, a glicose funciona no nosso corpo como um combustível, assim como a gasolina funciona como combustível de um carro, né? Só que para que esse combustível seja gerado, para que nós tenhamos energia, a glicose tem que entrar dentro das células, onde tem as mitocôndrias que nós conversamos, e que vão quebrar essa glicose e produzir energia. Só que para a glicose entrar dentro da célula, ela precisa da ação da insulina para abrir a porta para ela. Então, se você tem diabetes, você tem uma dificuldade em colocar a glicose para dentro da célula. Então, apesar de ter comido, você ainda sente fraqueza e ainda sente muita fome, porque a sua célula sente que não foi alimentada. Então, quer dizer, você tem ali o material que você precisa, mas ela não entra dentro da célula, é mais ou menos isso? Exatamente. Por algum motivo, como a gordura que eu falei, a insulina chega lá na célula e ela não consegue fazer a glicose entrar. É o que nós chamamos de resistência à insulina. O diabético tem uma resistência à ação da insulina. Ele ainda produz, mas parece que a insulina não funciona. E o exercício físico atua especialmente aí, ajudando a célula a se alimentar da glicose e melhorando essa função da insulina. Qual órgão que produz a insulina? É o pâncreas, é um órgão acessório do sistema digestivo que fica bem pertinho do estômago. E existe alguma coisa que a gente pode fazer para otimizar o funcionamento do pâncreas ou para, de repente, Sim, atrapalhar o funcionamento? O pâncreas, na verdade, quando você estuda ele tem uma certa relação com o relógio biológico. Então ele tem horários de produção de insulina já mais ou menos pré-definidos. Então a melhor maneira de você cuidar do pâncreas é se alimentar bem, com os alimentos corretos, né? Com fibras que vão melhorar essa questão da glicose e comer nos horários corretos, café da manhã, almoço e jantar, sem ficar comendo toda hora, para que o pâncreas também tenha os seus momentos de repouso. Bom, a gente acaba tendo a impressão de que o diabético ele tem uma vida cheia de privações. Então Sim. ele vai numa festa, ele não pode comer o que todo mundo está comendo, ele tem que todo dia aplicar insulina, ele tem aquelas baixas e altas da glicose. Sente fome toda hora. Sente fome toda hora. Então quais Sim. são as dicas, doutor? O senhor falou algumas aqui, mas vamos dar um resumão para o diabético ter realmente qualidade de vida. Bom, a primeira delas, ter uma boa alimentação em 3 refeições ao dia somente, baseada principalmente nos cereais integrais, né? Também frutas, nozes e castanhas, sem produtos de origem animal. O exercício físico, que vai fortalecer a musculatura, vai queimar a glicose, vai diminuir essa resistência à insulina. Ele precisa dormir cedo, para que o relógio biológico funcione bem e não tenha essas alterações hormonais à noite. Ele tem que evitar álcool, cigarro e cafeína, os 3 interferem com essa questão. E tem que também diminuir os níveis de estresse. Tem pessoas que até comem direitinho, mas são muito ansiosas e muito estressadas, e isso faz a glicose subir.
Então, confiar em Deus, sabe, ter fé, ter esperança, ter hábitos de oração, isso faz com que a pessoa tenha mais tranquilidade e mais paz. Essa aí é a contemplação da natureza. Outro dia o Dr. Cruz veio aqui e falou, olha, as pessoas vêm aqui, elas acham que essas árvores, isso aqui não tem nada a ver, mas ajuda no processo de cura, né? Contemplação da natureza, né? Com certeza. Agora, uma outra questão são os jovens. Cada vez mais cedo, a gente vê os indivíduos estão com diabetes. Tem muita gente que eu conheço tá com diabetes, assim, nossa, a pessoa tem hábitos tranquilos. São as mesmas recomendações, doutor? Com certeza, né? Muitos jovens começam a ganhar peso e a entrar no risco de diabetes, às vezes por causa dos refrigerantes, por causa de chocolates, por dormir tarde, por ir para balada, por fazer isso ou aquilo, né? Então hoje eu tenho visto pessoas com 25 anos, 28, 30 anos já diabéticos, às vezes já precisando tomar medicações, né? Então as doenças estão ficando mais graves e acontecendo mais cedo por causa desse estilo de vida moderno. Engraçado porque a gente está vivendo uma época que é muito moda falar sobre saúde, mas ao mesmo tempo as pessoas estão tendo cada vez menos saúde, né? É verdade. É por conta dessa rotina, é por conta dessa vida diferente que a gente está vivendo? A vida está muito louca hoje, né? É muita coisa para fazer, o dia continua tendo 24 horas. Não mudou. Não mudou, então a gente vai roubar o sono, começa a dormir 5 ou 6 horas só por noite. A alimentação está muito rápida, é refrigerante, é chocolate, toda hora comendo besteirinha, né? E não tem tempo para atividade física, como nós falamos em outro programa, né? Então isso o estilo de vida atual, ele é um causador de doenças. E nós precisamos atacar justamente aí, mudando os nossos hábitos e voltando um pouquinho a como eles eram antigamente, né? É um desafio, na verdade, né? Desacelerar tentar comer em vez de fast food, slow food, mas é um desafio que a gente tem que perseguir, porque senão a gente também não vai chegar à idade que os nossos pais chegaram, né? Exatamente, tem muitas pessoas que em busca do dinheiro acabam com a saúde, mas depois o seu dinheiro não consegue comprar a saúde de volta, e aí entra num estado de depressão, fica muito triste. A pessoa não consegue nem aproveitar o dinheiro, né? Não consegue. Doutor, muito obrigado mais uma vez. O prazer é meu. Obrigada, viu, doutor? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho vai ter culinária, está uma delícia, porque a receita que a gente vai aprender hoje é uma receita que serve para um monte de coisas. Fique ligado que daqui a pouquinho Vida e Saúde volta. Vida e Saúde já está de volta do intervalo e a gente está aqui na mesa de culinária. Mas olha, a gente, antes de fazer a receita propriamente dita, a gente está aqui com a Alessandra também, que é a nutricionista aqui da Clínica Adventista, com a Adriana, que vai executar a receita. E eu queria, antes de fazer, Alessandra, que você explicasse um pouquinho pra gente sobre as propriedades desse patê. Então, esse patê, a gente utiliza ele aqui na clínica para praticamente tudo. Ele é base de torta, como para passar no pão, de patê, pizza, enfim, ele é um coringa. Coringa. Exatamente. Porém, só para justificar, antes da Adriana começar a fazer a receita, a proporção de óleo. Então, a Batata pode mostrar aqui. É bastante óleo. A gente também tem que pensar que a porção que vai ser utilizada nas receitas, ou mesmo para passar no pão, é bem pequena. Aqui na clínica, a gente utiliza esses potinhos como base e a gente já combina na cozinha a quantidade que vai nesses potinhos. Então, mais ou menos uma meia colher de sopa e cada paciente ou cada pessoa utiliza para passar no pão. E nas próprias receitas também, né, Alessandra? Você não utiliza muito, né? Porém, essa quantidade a gente não vai utilizar ela toda, mas a gente sempre deixa aqui para... Porque aquela história de dar o ponto, né? Dar o ponto. Fora que esse óleo aqui, né, Alessandra, tem uma qualidade muito diferente do óleo que a gente encontraria no requeijão, na margarina. Isso, porque é um óleo cru, não passou por nenhum processo de saturação. Que óleo que é, Alessandra? Esse aqui é o canola. Por que o canola que a gente usa? Porque ele confere um sabor um pouco mais leve, não deixa aquele, como se, vamos dizer, um ranço, né? Aquele cheiro do óleo de soja ou mesmo óleo de milho. Então a gente sempre utiliza o óleo de canola. Tá? Agora me fala, aí alguém pode argumentar, mas você vai fazer um patê desses, dá maior trabalho em casa, não é melhor usar uma margarina do tipo que é boa pro coração? Então, Teru, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. É assim como fazer mas para a saúde, os benefícios para a saúde, ainda você recomenda? Sim, porque ele é versátil.
Nesse patê eu posso colocar não só todas essas opções, mas eu posso adicionar uma aveia ou mesmo uma linhaça, então acaba sendo uma opção, né? Uma opção. Mas aproveitando essa pergunta da Teru, a margarina sem sal, aquela boa pro coração, são boas mesmo? Então, existe até estudo científico, algumas marcas defendem, né, os seus benefícios. E existem estudos feitos, a gente não pode falar um pouco de marca aqui, né? Mas... aquela que é boa pro coração, enfim. Essa empresa, ela até fez alguns estudos para comprovar... os benefícios. Exatamente. Então, ela tem uma composição um pouco diferenciada das outras. Mas a gente sempre sabe que o produto, quanto mais natural, fora da conserva, sempre vai ser mais saudável. Passou por todo um processo de indústria, né? Ele passou por todo um processo de conservação para chegar ali na casa da pessoa e na mesa. Bom, daqui a pouco a gente vai aprender realmente, finalmente, como faz esse patê. E mais finalmente ainda vou poder experimentar nessas torradas que estão me chamando pelo nome aqui. Mas a gente vai continuar o quadro Nutrição, Alessandra, na sua mesa ali daquele lado. Agora falando sobre os alimentos que os diabéticos podem se alimentar, né? Isso, vamos lá. Existe sempre muita resistência não, mas muita assim, restrição quando o assunto é alimentação para diabéticos. Então vamos fazer a pergunta básica. O que pode comer? Né? O que deveria comer também, O que deveria comer. Aqui eu deixei até uma taça de doces. Depois olha, sobremesa, tá vendo? Olha, eu coloquei aqui, principalmente diabético, qual que é o segredo para uma diabetes entrar em seus níveis controle adequados? Principal, uma alimentação fonte de fibra, uma alimentação fonte de bastante verduras escuras, folhas, então alimentação colorida. Logo pelo café da manhã, é um café da manhã que tem que compor toda a mesa, então tem que ter frutas, tem que ter castanhas. Aqui eu coloquei uma fruta seca, uma torrada. Aqui eu coloquei em quantidades, toda a parte de carboidrato em quantidades moderadas. Eu já passei para o site da Novo Tempo. Pro blog aqui do Vida Saúde? Pro blog do Vida Saúde. Toda uma... dieta? Não, toda a quantidade de frutas e as porções de frutas diárias, tá? Legal. Depois o pessoal pode acessar. Só uma perguntinha aqui no café. Você colocou a torrada. A torrada ela é menos calórica e melhor do que o pão? Não existe isso de menos ou mais calórica, né? Ela, na verdade, ela só perdeu água. Então, desidratou. Exatamente. Então, assim, não deixou ela com valor calórico menor que o pão. Mesma coisa as frutas, Alessandra? As mesmas coisas as frutas. Frutas secas, na sua porção, ela tem a mesma quantidade, enfim, de valor calórico. O mesmo valor calórico, exatamente. Tá legal. Então você estava voltando aqui. Café da manhã tem que ter fibras. Tem que ter fibras. O que também tem que ter? Frutas, além de fibras. Aqui eu coloquei se você for comer um lanchinho, vamos abrir aqui, que tá, né, bonitinho. Você vê que a massinha dessa esfirra, aqui que ela tem? Ela é escurinha, ela tem fibras. Então, no mínimo, ela tem germe ou farelo de trigo. Ou farelo. Então, é importante sempre enriquecer a massa com algum tipo de fibra. Ou germe, ou linhaça, ou aveia. Então, assim, aqui mesmo, o pão integral. Então, você vê que toda a parte de carboidrato tem fibra, tá bom? Alessandra, só uma pergunta sobre frutas. Porque a gente sabe que a fruta é doce. Exato. Diabético pode comer fruta normalmente? À vontade? À vontade, não. Exatamente isso que eu deixei no site da Vida Saúde. E lá tem toda a porção de fruta e as quantidades. É porque aqui você colocou bem as frutas que são mais ácidas, não sei se eu posso dizer assim. Não, são super doces, né? O abacaxi sim, né? A maçã, ela fica intermediária. Ok. Mas, vamos lá. Que nem esses tempos eu falei assim, então pode-se comer fruta, então o diabético pode-se comer fruta. E uma pessoa comeu simplesmente um cacho grande de uva italiana, né? Então, já é enorme. Já é enorme. Imagina o índice glicêmico deu uma elevada. Uma subida. Uma elevada. Então sempre sim, pode-se comer fruta em quantidades... Mas moderadamente. Moderadamente. Tá legal. Exatamente. O diabético tem que comer igual a gente, né? Moderadamente.
Exatamente. E é interessante que, assim, que normalmente o diabético acaba comendo muito mais vezes ao dia. Exato. E se você coloca uma alimentação integral, com mais fibras, com bastante Exatamente. coisas integrais, você vai saciar mais a fome, né? Isso, Terio, exatamente. Não vai precisar dos lanchinhos. Não vai precisar dos lanchinhos. O Dr. Luiz também já comentou que se mantém, então, 3 refeições ao dia. Boas refeições, com bastante frutas, verduras, legumes. Fritas não, pessoal. Desculpa. Frutas eu ia falar. Desculpa. Tá, vamos pro almoço então agora, Alessandra. A gente tem aqui um pratão de salada e um prato moderado aqui com integral. Exato. Aqui eu coloquei primeiro passo para uma alimentação de um diabético. Iniciar pelas salada, pelos crus, mastigar bem, envolver Devagar. bem na saliva, gastar tempo, né? É uma das coisas assim que as pessoas hoje em dia não quer comer tudo correndo. Então, mastigar bem, homogeneizar bem. Então, isso é um fator principal. Aqui também a gente tem a parte, deixa eu tirar isso aqui. Eu vou passar isso para cá porque a gente não recomenda muito sobremesa, mas só para vocês experimentarem um doce com a sucralose, Que o diabético pode ideal pro consumir. diabético. mas eu já comento sobre ele. E aqui está um prato de uma refeição, o almoço. E aqui eu tenho a proteína, que é um hambúrguer de soja. Que Aqui a gente já ensinou a receita já aqui no Vive ensinou. Saúde. Aqui eu tenho uma leguminosa. Deixa eu pegar aqui. Uma leguminosa, feijãozinho carioca de todo brasileiro. Arroz com feijão. Arroz com feijão. E um arroz, o quê? Integral. Integral. Fonte? Ah, de mas fibra. não gosto de arroz integral. Posso fazer um arroz com quinoa? Pode. Então tem que aprender a adaptar, né, Alessandra? Aprender a adaptar. E um chuchuzinho tranquilo, tá? Ô, Alessandra, e essa questão do doce, então, Ah, tá. existem opções que o diabético Sim. pode De consumir. vez em quando, num momento Hoje- especial, festas, Gente, né? mas essa porção aqui eu fiz pra Teru e pro Wagner. A gente não é diabético, gente, e a gente nem deve comer tudo isso, né? Gente, por favor. Mas eu quero provar. Eu O que é também. isso aqui? É um manjar. Para o diabético diminuir um pouco essa porção. Metade. É que essa aqui é pra Teru e pro Wagner, É um manjar de manjar, um creme, de né? ameixa. Tá. E eu quero que você experimente a consistência e o sabor. Olha, a consistência, eu posso até mostrar aqui, acho que se o Batata conseguir chegar. Olha, gente. Nossa, que delícia o sabor. Tá é amargo? bem durinho. Não tá. Então, hoje no mercado já tem bastante adoçantes, né? Que conferem um sabor mais doce. Eu gosto muito dessa sucralose, viu? Sucralose Olha, é sabe muito boa. aquele quando você toma alguma coisa com adoçante que depois Dá aquele final. dá aquele final? Não senti. Não Não senti. senti também. Não senti mesmo, tá A uma gente delícia. faz aqui na clínica. Nem aquele amargo e nem aquele... Que às vezes fica aquele doce, assim, que não sai da boca, né? É. Isso aqui é bem... Suave e muito doce na parecido medida. com açúcar mesmo, Assim, olha. o ideal sempre é consumir, eu coloquei assim, é ruim falar assim, na hora do almoço, então assim, sempre não consumir nenhuma sobremesa. Mas Não eu colo- misturar. Não misturar. Mas eu coloquei somente para você verificar o sabor. Isso aqui num dia de festa, né, Alessandra? Exato. Sabe? Olha, e a gente tem que Fugindo ensinar à regra, a fazer né? essa receita aqui Ah, no Vídeo tá. Saúde, viu? Ah, eu gostei também. É gostoso. Bem. Bom, agora a gente vai voltar. Eu quero agradecer a Alessandra pelo esclarecimento aqui da alimentação para os diabéticos. Mas agora a gente vai lá para a culinária para aprender o tal patê, maionese e catupiry de soja. Vamos lá, Ale? Eu posso levar esse aqui pra depois? Pode, Obrigado, Wagner, Alessandra. Pode, tá Imagina. liberado. Finalmente, então, vamos aprender a fazer esse patê, Adriana? Vamos aprender. Então vamos lá. E vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. Vem pra cá, Só Alessandra. explicando Ah, que eu assim, vou. ó, a gente vai começar essa receita, né, Adriana, fazendo uma base, que essa base vai poder ser o patê, vai poder ser a maionese e o catupiry. Isso. E aí a gente vai adicionando sabores a essa base, certo? Então a gente vai começar fazendo a base. Vamos lá. Vamos lá. Então a gente vai acrescentar aqui no liquidificador 1 xícara de água. 1 xícara de água. Eu sempre tive o sonho de aprender a fazer esse patê, vou confessar. 1 dente de alho. Grande. Quem gostar de mais Mais forte, picante. né? Pode pôr 2, tá? tá bom. Tá bom começar por aí. Aqui tem 1 xícara do leite em pó. Leite de soja em pó, uma boa qualidade para não dar aquele gosto mais forte, né? Isso. Sal. Aí sal, vocês têm que tomar cuidado. Por exemplo, se depois eu vou fazer a minha Uma azeitona. azeitona salgada, é muito salgada essa preta. A verde nem tanto. Então, faz com um pouco Melhor menos de fazer sal. mais básico e depois a gente Acrescenta, né? se corrige. precisar, né? Então, vou pôr um pouquinho aqui.
A gente vai tampar. E a gente bate? Eu vou ligar agora pra poder Então, misturar isso aqui. O que a gente vai ouvir? Vamos ouvir Salmos de Daniel Lidke. Abraço pro Daniel Lidke. Aliás, que agora vamos ouvir também... Salmos, não, vamos ouvir Aleluia do DVD, do CD Salmos. Vamos lá, então. Um abraço pro Daniel, que agora também é apresentador da Novo É Tempo. isso aí. Então vamos lá. Vamos lá, começando as mulheres. Aleluia, 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 aleluia. Cantai ao Senhor, novo cântico, novo cântico. Cantai ao Senhor, novo cântico, novo cântico. Se alegre Israel, o seu rei é criador. Colocou todo o óleo, você colocou metade mais ou menos do óleo pra já chegar numa consistência. E chegou Vamos já, mostrar olha. aqui, Batata, olha como é que tá. Olha que firme. Realmente, Vou tá bem pegar firme. aqui, ó. Tá bem firme. Olha. Então, essa é a maionese. E quando a gente faz uma pizza, a gente pode usar ela como catupiry. Não pôs limão, não pôs nada. Não vai ovo, né? Aí eu quero fazer agora uma... Ah, eu quero colocar um pouquinho aqui pra vocês verem a consistência, pra deixar aqui de... Vamos lá, então. Esse seria o catupiry, olha, pra colocar naquela pizza de tofu, pra enfeitar, Você viu olha. que é bem rápido, né, Teru? Deu Bem rápido. Bem rápido. Super rápido, Você né? viu que não foi muito óleo. Agora, Então, essa seria uma maionese básica, tá, gente? Pra usar, pra fazer até na salada de maionese com batata, dá pra usar isso aí, né, Alessandra? Sim, sim. Agora, a Adriana vai incrementar aqui. O que você ia falar, Wagner? Não, só ia dizer que a gente vai fazer o patê agora, né? E aí a gente vai escolher os sabores. O Wagner tá preocupado com o sabor. Tem o tomate seco, a Berinjela berinjela defumada. e as azeitonas. Isso. Então vamos lá. E eu vou acrescentar agora, pra fazer então o meu patê, o palmito. Tá. Ah, tem um palmitinho Então aí. tem que ter o palmito. Mesmo que vá qualquer um desses sabores, tem que Você ter. coloca o palmito. Vai o palmito. Por quê? Pelo sabor ou pela textura? Sabor. Textura. E também, assim, ele dá uma equilibrada, porque o palmito não tem muita caloria, né? Foi legal. óleo aqui. Então não mexe muito na textura, Não. mas você diminui a caloria dele. Porque você tá adicionando um produto de baixa caloria Exatamente. e assim, aumentando o volume, né? aumenta o volume, sabor, né? Confere um sabor mais fino, digamos, uma textura mais, podemos dizer, suave. Então você pode até experimentar um pouquinho, se você antes sem o palmito, tá? É básico, não É tem gosto básico. de... Agora vocês vão sentir a diferença com o palmito. Vai Tá lá. bom, vai lá. Então vamos colocar aqui o palmito. Vamos tentar bater aqui aberto, pra você em casa poder ver, né? Fecha só. Eu acho que vai... Eu acho Fecha que Eu um acho que vai pouquinho, explodir. Não vai Fecha ter um pouco, jeito, depois vamos ter abre. que fechar aqui. Vamos lá, mais Daniel aí pra gente ouvir. Aleluia. Povo, ele agrada e de salvação o adorna. Cantai salmos com a flauta, com a dufe e com a harpa. Cantai salmos com a flauta, com a dufe e com a harpa. Aleluia, aleluia. Tá bem firme Tem essa que ajudar, maionese, hein? gente. Tem que ajudar. Se você puder picar o palmito, facilita a vida, hein? O liquidificador é bom, mas Vamos lá de novo. Aleluia, 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 aleluia. Se alegre Israel, o seu rei é criador. Se alegre Israel, o seu Então agora vamos ver a próxima textura aqui. Agora ele ficou um pouquinho mais mole. deixa eu pegar um. Por causa do palmito, da Vamos água do passar aquela palmito. taça aqui? Vamos colocar aqui. Ah, vamos colocar na taça. Fica mais bonito. Então mesmo, lá, olha, ó, hoje a ó. nossa receita é... Olha que bonito, gente. Ele é um pouco mais É o patê. mole. Você viu que ele agora fica um pouquinho mais mole. Olha, Aham. vamos comparar ali na taça. Mas quando ele vai pra geladeira, ele fica mais Ele firme. enrijece de É. novo, né? Então, Então só tá. fiz uma sujeirinha aí Essa na beiradinha. seria uma segunda opção. Olha, eu queria comparar aqui, olha, Batata. A cor de um. Tá vendo que esse aqui tá bem mais espesso, mais firme. Olha, esse aqui é o
simples, é básico, sem sabor nenhum, só com alho, né? Olha, não sai nem da colher, ele é bem firminho, gente. É uma maionese mesmo, E esse né? aqui com o palmito. E a gente vai bater uma berinjela pra gente experimentar isso? Tá firme Eu ouvi? também, ó. Eu dei uma dividida aqui, gente, para eu poder fazer pelo menos 2 sabores aqui para vocês provarem. Eu trouxe uma berinjela aqui defumada, não sei se vocês querem que faça com esse sabor, mas em casa você for fazer, você vai pegar uma berinjela, lava ela, higieniza direitinho, aí você põe um garfo aqui, ó, Ou uma faca. ou uma faca, tá? Espeta Agora bem. essa parte vai pra cá. Vou só mostrar aqui que ele demora um pouco. A gente já fez isso aqui na receita de baba ganoush. Baba ganoush, Isso, É o mesmo exatamente, é isso processo. mesmo, tá? Então você vai deixar aqui no foguinho baixo até ele... Paciência. até ele murchar bem. Depois vai partir bom. essa berinjela. Lavar, tirar a casca e picar, deixar daquele jeito Isso, ali, eu só olha. quero a parte de dentro, tá? Como o nosso defumada tempo já. tá acabando, a gente vai experimentar aqui sem a berinjela, mas a gente, né, sabe que pode adicionar os sabores. Tem o tomate seco, a berinjela, Faz um pra azeitona, gente enquanto a gente vai salsinha. preparando aqui, A Adriana. diretora Então falou que vamos não lá. dá tempo. Não dá Pega. tempo? Oh, que pena. Ah, faz só pra mostrar a cor. A gente não vai provar, mas só pra Então vamos mostrar lá. a cor. Vou acrescentar aqui o tomate seco. Nesse tantinho aqui nem precisa ser de tudo que eu coloquei, né? Você já tá pronto pra provar? Pra você, Teru. Deixar aqui um pouquinho, vou fazer barulho. Vai lá. Aleluia, 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 cantai salmos com a flauta. Aí, já deu uma cor diferente, né? Uma cor diferente. Eu já Cuidado tô com essa provando. colher no liquido ligado. E aí, Wagner? Você já Olha, tá eu acostumado. que tô sempre aqui na clínica, já tô acostumado com esse sabor. É muito legal, substitui mesmo margarina, requeijão e essas coisas. É uma receita que é muito legal você ter em casa. Bom, vou provar, né? Eu já sei o gosto, mas Enquanto a vocês de Teru vai casa- experimentando, a gente vai terminando. Um abraço pra você. Obrigado, Adriana. Nada. Obrigado, Alessandra. Parabéns pelas receitas, ótimo, né? Um abraço Ótimo, pra você. fresquinho. Até o próximo programa. Até.